tudo bem com vocês? Hoje a gente vai ver o capítulo 4 do livro Missionários da Luz. O título é Vampirismo. A gente já viu a primeira parte no vídeo anterior e hoje a gente vai ver a segunda parte. Na minha edição está na página 44. O que a gente vai ver nesse capítulo, né? Sobre vampirismo. Alexandre começa a orientar André Luiz que existem dois tipos de vampiro, né? Não sei se é da época de vocês, mas na minha época tinha o Chico Anísio que fazia Bento Carneiro, vampiro brasileiro, né? Que ele vai pinchar uma maldição, mas não é esse vampiro que a gente vai ver, não. São dois outros tipos. Então, o primeiro tipo de vampiro que ele cita são os morcegos que se alimentam de sangue. Só a título de esclarecimento, eles são raros e minoria. A maioria dos morcegos são frutívoros, ou seja, eles se alimentam de frutas. E um outro tipo, né, de morcego, de vampiro, é o que a gente chama, entre aspas, de Drácula, né? São mortos que à noite eles saem do túmulo e vão se alimentar sugando o sangue dos vivos. No mundo espiritual, o vampiro é uma entidade ociosa que suga a energia alheia. Então a gente vai ver que existem vampiros tanto encarnados como desencarnados. Aí Alexandre, aprofundando um pouquinho, né, junto com André Luiz, eles nos dizem que, segundo a biologia, cada micróbio tem um nicho, um local onde ele se desenvolve melhor. Por exemplo, o pneumococcus, que é o Streptococcus pneumoniae, como o próprio nome diz, ele vai se desenvolver melhor nos pulmões. É lá que ele sobrevive. É claro que se ele está sobrevivendo em mim, né, ele está causando uma infecção. Isso causa um impacto na minha saúde física muito grande, né? E aí ele desenvolve um pouco mais o conceito. Ele diz que cólera, intemperança, os desvios do sexo formam um ambiente propício também para que esses micróbios se desenvolvam, tanto micróbios que atingem a parte material como a parte fluídica, a parte energética. Então vamos aqui iniciar a leitura, capítulo 4, Missionários da Luz, Vampirismo, segunda parte. Depois de longa pausa, né, que eles estavam conversando sobre o vampirismo, prosseguiu explicando. Então Alexandre continua. Sem nos referirmos aos morcegos sugadores, né, aquele morceguinho que se alimenta do sangue dos animais, o vampiro entre os homens é o fantasma dos mortos que se retira do sepulcro, do túmulo, alta noite, para alimentar-se do sangue dos vivos. Aqueles filmes, né? Eu até gosto de ver, de Drácula, de vampiro, tem vários, né? Bastante. Nem sei quem é o autor de semelhante definição, mas no fundo não está errada. Essa definição não é totalmente equivocada. Apenas cumpre considerar que, entre nós, né, nós quem? Os espíritos desencarnados, vampiro é toda entidade ociosa que se vale indebitamente das possibilidades alheias e, em se tratando de vampiros que visitam os encarnados, é necessário reconhecer que eles atendem aos sinistros propósitos a qualquer hora do dia, não é só de noite, desde que encontrem guarida no estojo de carne dos homens. Então, são espíritos que sugam a energia de espíritos geralmente encarnados, só que eles não atacam só à noite, eles também não são afastados com alho, com água benta, nada disso resolve. Alexandre fez ligeiro intervalo na conversação, dando a entender que expusera a preliminar de mais sérios esclarecimentos e continuou. Então ele fez uma introdução ao assunto, agora que ele vai de fato expor a ideia dele. Você não ignora que,
No círculo das enfermidades terrestres, cada espécie de micróbio tem o seu ambiente preferido. Vamos nos recordar que André Luiz, quando esteve encarnado na última vez na Terra, era médico e tudo que ele via no plano espiritual, ele procurava fazer um link com a medicina, que é o que ele conhecia, né? Esse livro foi escrito mais ou menos em 1945, calculo eu que André Luiz deve ter desencavado por volta de 1935, por aí. Então é o que ele conhecia da medicina da época. Então o Alexandre vai fazer com que André Luiz entenda melhor o conceito de vampirismo, usando uma coisa que André Luiz conhece bem, que é o conceito dentro da medicina. O pneumococo aloja-se habitualmente nos pulmões. O bacilo de Ebert localiza-se nos intestinos, onde produz a febre tifoide. O bacilo de Klebsiella situa-se nas mucosas, onde provoca a difteria. Em condições especiais do organismo, proliferam os bacilos de Hansen ou de Koch. Só um parêntese, né? Eles vai usar a terminologia que se usava naquela época. Hoje eles têm um nome um pouquinho diferente, mas a essência, a ideia é a mesma. Acredita você que semelhantes formações microscópicas se circunscrevem à carne transitória? Ele quer dizer, você acha que esses bichinhos que se alimentam do hospedeiro, eles só existem no plano material? Não sabe que o macrocosmo está repleto de surpresas em suas formas variadas? No campo infinitesimal, as revelações obedecem à mesma ordem surpreendente. Então, tudo que acontece no macrocosmo se reproduz no microcosmo. Um exemplo bem bobinho: os planetas têm uma órbita, eles giram num movimento. O átomo também apresenta esse mesmo movimento. Então, macrocosmo e microcosmo têm a mesma ideia central. Por quê? Porque eles são obras da criação de Deus. E Deus cria uma regra, uma lei para todos. Ele não vai dizer, olha, o planeta vai virar num quadrado e o átomo numa elipse. Não, ele cria uma mesma lei para tudo. Deus é único, né? Ele tem uma coerência na criação dele. No campo infinitesimal, as revelações obedecem à mesma ordem surpreendente. André, meu amigo, as doenças psíquicas são muito mais deploráveis. Aí ele vai entrar num ramo, né, que hoje em dia está assim, explodindo, que é o campo da saúde mental, ou melhor dizendo, a falta de saúde mental. A patogênese da alma, né, ou seja, a origem das doenças na alma, está dividida em quadros dolorosos. A cólera, a intemperança, os desvarios do sexo, as viciações de várias matizes formam criações inferiores que afetam profundamente a vida íntima. Nós, quando pensamos, nós criamos formas pensamento no campo energético. Então, se eu encasquetar achando que eu estou com um problema no meu ouvido, isso aqui é fone de ouvido, não é doença não, tá? Eu vou idealizando, vou criando no plano mental essa doença. Eu vou formatando ela, vou dando forma até que ela se concretiza no plano físico. Toda doença começa assim? Não. A gente está dizendo que algumas podem começar. Então, quando a gente fica focando só na doença, só num problema que a gente acha que possa ter, o que acontece? A gente vai mentalizando, criando no mundo das ideias e essa idealização acaba se concretizando no plano material. Quase sempre o corpo doente assinala a mente enfermiça. Toda pessoa doente tem problema mental?
Não, a gente está falando de N possibilidades, mas uma delas é você mentalizar, formas pensamento, né? Você cria aquilo lá e se concretiza no plano material. Quase sempre o corpo doente assinala a mente enfermiça. A organização fisiológica, segundo conhecemos no campo das cogitações terrestres, não vai além do vaso de barro dentro do molde preexistente do corpo espiritual. Vamos recapitular. Perispírito, que é o envoltório semimaterial do meu, né? Eu espírito. Esse perispírito vai moldar o meu corpo físico. A organização fisiológica, segundo conhecemos no campo das cogitações terrestres, não vai além do vaso de barro dentro do molde preexistente do corpo espiritual. Atingindo o molde em sua estrutura pelos golpes das vibrações inferiores, o vaso refletirá imediatamente. Vice-versa também acontece. Quando alguma coisa atinge profundamente o meu corpo material, repercute essa vibração no perispírito e, consequentemente, eu, espírito, sou afetado por isso. Quando alguma coisa afeta eu, espírito, esse problema repercute no meu perispírito, que vai repercutir no corpo físico. Então, é um caminho sempre de duas vias. O que acontece no material reflete no espiritual, o que acontece no espiritual reflete no material. Exemplo, se eu fumo, eu danifico o meu corpo físico. Danificando o meu corpo físico, eu danifico o perispírito e isso vai ter repercussão no meu espírito. Se eu sofro uma emoção muito violenta por despreparo, por imaturidade minha, esse impacto vai se transferir para o perispírito e vai afetar o meu corpo físico. Sem esquecer que eu sou um espírito imortal. Então eu digo meu corpo e não o meu espírito, porque eu possuo o meu corpo, mas eu sou um espírito imortal. Vamos parar por aqui, depois a gente continua, né, nessa elucidação muito interessante de André Luiz sobre vampirismo. Não se esqueçam de se inscreverem no canal, é importante para que o canal consiga desenvolver um pouquinho melhor. Assinalem para serem notificados quando os vídeos novos forem publicados. Curtam, compartilhem, comentem, deixem sugestões. A gente vai procurar sempre estar aprimorando as ideias. Muito obrigada, que Jesus nos abençoe.